Abriu aí em Gênesis capítulo 48, verso 15 e 16. E abençoou José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Amém? Coloca a mão aí no seu coração, ore comigo mais uma vez, dizendo: Senhor, eu creio que a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu creio que a Tua palavra tem poder para mudar a minha vida. E eu permito agora que a Sua palavra entre no meu coração e mude tudo o que precisa ser mudado. Amém. Eu não sei se você sabe, mas eu vou repetir aqui, caso você não esteja contextualizado com essa passagem. Esse é o momento que Jacó, aquele homem que teve o nome mudado no encontro com Deus e passou a se chamar Israel, estava findando o seu labor aqui na terra, estava findando os seus trabalhos. Deus estava pronto para tocar a trombeta, fazer a convocação, sortear o número dele, e ele iria para o céu. Então ele reúne todos os filhos, e ele tem a visita de José, que leva os seus 2 netos, Efraim e Manassés, levam os 2 para serem abençoados por Jacó. Jacó, então, se você olhar todo o contexto, vai ver que Jacó abençoou os seus filhos. Ele impunha as mãos, ele orava e ele declarava bênção sobre os seus filhos. Só essa parte já nos ensina que nós precisamos orar pelos nossos filhos, que nós precisamos impor as mãos sobre os nossos filhos. Nós temos falado aqui com você constantemente que você precisa abençoar o seu filho, que você precisa orar com o seu filho, que você precisa declarar coisas proféticas sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua filha. Você precisa orar, não é? Para aqueles que são pais de meninas, orar já pelo futuro, orar pelo futuro, namorado, noivo. Você precisa orar. A gente já deu exemplo aqui de muito tempo que nós oramos pelo futuro, né? Nós oramos primeiro pelo futuro esposo da Ananda, e agora nós oramos constantemente pelo esposo da Isabelle. E por que eu oro? Porque eu não quero que a minha filha case com um cara pior do que eu. O meu padrão já está bom, não é? Eu não quero que a minha filha, alguém que eu gerei, né, alguém que eu cuidei, investi, case com alguém que vai maltratá-la. Da mesma forma, se você tem um filho menino, você precisa orar pela esposa dele, porque você sabe com a mulher que você casou. Você conhece a sua sogra, e de repente você tem que orar: Senhor, abençoa o meu filho, né? Senhor, coloca, né? Dê uma graça maior para ele, né? É claro que eu estou brincando, falando de coisa séria, né? Para que você não fique com medo aí, não cutuque a sua esposa. Tá vendo? Eu não digo que você é má, mas você precisa orar. Você precisa orar. Você precisa orar pela vida financeira, você precisa orar pelos seus filhos. E Jacó está nos ensinando exatamente isso. É claro que nós oramos constantemente e abençoamos os nossos filhos constantemente. Mas Jacó, nesse momento ali, em que ele estava quase partindo para a eternidade, pouco depois ele vem a falecer, ele faz uma reunião especial.
Ele convoca os filhos à mesa, ele convoca os netos à mesa, e ele então abençoa, no sentido aqui ele já estava na cama, sem visão, mas ele reúne a família e ele abençoa em ordem de nascimento todos os seus filhos. E José era o último nascido na família. E ele abençoa José e também abençoa os seus filhos. Queridos, alguns anos atrás, um tempo atrás, era muito comum nós irmos na casa de alguém e a gente vê os filhos pedindo a bênção, dizendo, né, vô, vó, a bênção. E aí colocavam a mão, Deus abençoe. Era um gesto simbólico, mas um gesto que foi perdido ao longo da história. Deixa eu contar para você o seguinte: quando eu viajo para Belo Horizonte, não é que as minhas tias não assistam isso, né? Mas quando eu viajo para Belo Horizonte, a minha mãe já diz, olha, chegando lá, você vai pedir bênção para a tia. Você já imaginou um cara de 20 anos de vida como eu, chegando e pedindo bênção para a tia? E aí eu chego em cada tio, benção tio, benção tia, benção tio, Deus te abençoe, com muito sorriso, com um sorriso no rosto, né? E aí o que a gente fez? Quando a gente viajou para Belo Horizonte, a gente instruiu as meninas, porque lá em casa se perdeu esse negócio, né? De dizer assim, benção mãe, benção. Aí a gente já foi instruindo as meninas, ó, quando chegar lá, peça bênção para a tia. E se quiser parecer bem santinha, faça assim, ó, benção. Junta as duas mãozinhas junto, Clodoaldo, em posição, e diz benção. Né? Desculpa aí, o Igor não colocou o aparelhinho para funcionar, mas o Kesley já te ajudou. Então presta atenção, a gente fazia isso, mas ao longo do tempo se perdeu. E aí eu vou contar aqui uma experiência, vocês podem perguntar para minha mãe, também para minha esposa. Todos os dias, quando a minha mãe liga, a primeira coisa que eu faço é benção mãe. Não sou bobo. Eu sei do poder da oração dela, eu sei do tempo que ela passa em oração. Eu não sou bobo de chegar e bom dia mãe, eu quero a bênção, bênção mãe. Então, queridos, durante muito tempo isso se perdeu. Nós perdemos um vácuo na nossa geração de abençoarmos os nossos filhos, perdemos essa prática, e nós precisamos voltar a essa prática. Mas nessa noite, diante dessa bênção que Israel dá aos 2 filhos de José, eu quero tirar aqui com você algumas lições. A primeira lição que eu quero aprender juntamente com você e dizer que você precisa fazer é abençoar o seu filho de maneira indireta. E como você faz isso? Como você abençoa o seu filho de maneira indireta? Você abençoa primeiramente com uma vida íntegra. O que vem a ser integridade? Uma vida inteira, completa. Uma vida que não titubeia, né? Como é que é? Titubeia em 2 caminhos. Obrigado, Clodoaldo. Não fica dividido, uma vida que não é dividida, uma vida que é completa. E você, papai, falando especialmente aos pais, você tem o poder de abençoar o seu filho com uma vida íntegra. Sabe por quê? Vocês viram o Leomarco aqui, o Leomar com a raquete? E aí vocês viram o Arthur com a raquete? Vocês viram o Cleverson com a bola de futebol? Vocês viram o Giovanni com a bola de futebol? Os 2 são ruins de bola, mas só estou usando o exemplo. Os filhos estão nos vendo. Os filhos estão olhando para aquilo que nós falamos e para aquilo que nós fazemos.
Nós somos observados. Os olhinhos dessas crianças estão sobre você, papai, sobre você, mamãe. Presta atenção, por que nós falamos aqui que todos que querem participar do ministério de louvor, que todos que querem participar do ministério de dança, porque todos que querem participar dos ministérios da igreja precisa fazer o curso de ministro? Porque as pessoas estão olhando. Olhem quantas meninas estão dançando aqui na frente. Vocês podem observar aqui, ó, que fica uma galerinha, e elas ficam assim. Porque elas estão, o quê? Observando, estão aprendendo, estão vendo aquilo que os outros estão fazendo. Queridos, nós estamos falando e fazendo para os nossos filhos, e eles estão compreendendo, eles estão entendendo. Esta é a primeira maneira, é uma maneira de você abençoar o seu filho vivendo uma vida íntegra. Quando nós olhamos para Noé, saindo de Jacó e olhando para a vida de Noé, o que a palavra de Deus diz para nós lá em Gênesis capítulo 6? A palavra de Deus diz que Noé era um homem íntegro, que fazia a vontade de Deus. Quando ele entra na arca, Deus não fala para ele: olha, Noé, é o seguinte, só vai entrar você e sua mulher. Vai entrar também os filhos. E se você ver o contexto da história, quanto tempo Noé trabalhou naquela arca? Os filhos ajudando. Deus está falando: nós vamos entrar nesse negócio aí, que a gente não sabe o nome. Deus falou que é uma arca. Nós estamos fazendo um grande navio, né? E nós vamos entrar. Os filhos foram porque acreditavam naquilo que o pai estava dizendo. O mundo em volta não acreditou. O mundo em volta não acreditou que ia chover, que a terra seria destruída. Mas os filhos acreditaram. E por que os filhos acreditaram? Porque Noé vivia uma vida íntegra. Papai, mamãe, você precisa viver uma vida íntegra. Aquilo que você fala para os seus filhos, precisa ser demonstrado por você primeiro. Que autoridade teria eu para dizer a Isabelle: você precisa levantar cedo para orar, para ter o seu tempo com Deus, se ela nunca me visse orando, se ela nunca me visse ou ajoelhado ou falando com Deus? Então, queridos, nós precisamos ter uma vida íntegra. Nós podemos abençoar os nossos filhos tendo uma vida íntegra e direta com Deus, e nós podemos abençoar os nossos filhos vivendo de maneira íntegra. Então, nós podemos abençoar os nossos filhos mesmo sem pronunciar bênçãos. Conta-se que em um colégio, as professoras estavam tendo dificuldade com os alunos. E tinham os alunos lá, e você sabe, eu fui um aluno bagunceiro, né? Confesso o meu pecado aqui. Mas lá dentro daquela turma existia um menino que estudava e tirava notas boas. O pai daquele menino não era um pai presente. O pai daquele menino era um caminhoneiro e ele ficava longos dias sem aparecer em casa. E às vezes ele aparecia em casa e passava muito rápido, o filho estava dormindo. E as professoras ficaram com o coração intrigadas, porque aquele menino era um bom aluno, ele era comportado, ele estudava. E aí, um belo dia resolveram chamar os pais. Geralmente se chama os pais no colégio quando os filhos aprontam. Mas as professoras estavam curiosas, porque aquele aluno era tão bom.
E elas chamaram então aquele pai. E aquele pai foi e chegou lá. As professoras disseram: olha, seu aluno, você está de parabéns. Você tem um filho do outro mundo. O menino é extraordinário. Ele estuda, ele é comportado, ele é obediente. O que você faz na sua casa? Talvez você, muito crente, diria: lá em casa nós oramos, nós ensinamos, nós corrigimos. Aquele pai disse o seguinte: eu não posso estar com meu filho todo dia. Mas no momento que eu estou com ele, eu converso com ele e dou as direções para ele. E eu fiz uma promessa para o meu filho do seguinte: todas as vezes que eu passar em casa e você estiver dormindo, eu vou fazer um nó na sua coberta, no seu cobertor, para você saber que o seu pai está com você, para saber que eu estou presente na sua vida, e que você pode ser aquilo que você quer ser, porque o seu pai está do seu lado. Aquele menino era abençoado, mesmo com um pai ausente. Por quê? Porque o pai havia feito uma promessa a ele, e ele estava cumprindo. Quantas vezes nós fazemos promessas para os nossos filhos, e nós esquecemos meia hora depois? Sabe, queridos, nós podemos abençoar os nossos filhos tendo uma vida íntegra, uma vida inteira, e isso é para os nossos filhos um grande guarda-chuva, um guarda-chuva de proteção espiritual. Nós podemos abençoar os nossos filhos de forma indireta quando nós oramos por eles, quando nós declaramos as bênçãos de Deus sobre eles. Olha o que diz para nós Lamentação capítulo 5 verso 7. Coloca aí, Josiane, para nós. Lamentação capítulo 5 verso 7. Nossos pais pecaram e já não existe, e nós recebemos os castigos pelos seus pecados. Nós podemos ser o guarda-chuva de proteção para os nossos filhos, vivendo uma vida íntegra, para que o nosso pecado não seja transmitido a eles. E aqui nós estamos falando de integridade, e nós estamos falando que, através dos nossos exemplos, eles estão nos vendo, e eles estão aprendendo. Eu e você precisamos fechar as brechas abertas em nossa vida e vigiarmos para não abrirmos brechas na vida dos nossos filhos. É por isso que nós precisamos abençoar os nossos filhos de maneira indireta, tendo uma vida íntegra. A minha oração é que você seja íntegro naquilo que você diz e naquilo que você faz. Você, papai, precisa ser íntegro naquilo que você diz e naquilo que você faz. Você, mamãe, precisa ser íntegra naquilo que você diz e naquilo que você faz, para que o seu filho seja abençoado por você. O seu filho precisa olhar para você e ver alguém diferente. Foi citado aqui há 2 semanas atrás, ou na semana passada, no nosso congresso. Alguns pais vêm para a igreja, deixam os filhos e voltam para casa. O que nós estamos dizendo com isso? O que nós estamos falando? A igreja é boa para você, mas não é boa para mim. A igreja vale a pena para você, mas não vale a pena para mim. Então nós precisamos ser íntegros. A segunda forma de abençoarmos a vida dos nossos filhos é conduzindo-os no caminho do Senhor. E aqui eu vou voltar lá no Salmo 122, 1, que diz: eu acho que todo mundo aprendeu hoje, né? Nós podemos abençoar os nossos filhos destruindo algo muito simples nas nossas vidas: o comodismo, o desejo de nós ficarmos em casa,
E nós podemos então construir com os nossos filhos um altar de adoração ao Senhor. Nós precisamos abençoar os nossos filhos construindo um altar ao Senhor. E quando a gente fala, vamos à casa do Senhor, nós precisamos estar com alegria. Mas eu quero dizer a você que para construir altares, nós precisamos destruir outros. Alguns altares nós precisamos destruir. Eu não sei se ao longo da sua jornada, você já construiu altares, edificou altares a outros deuses. Mas para edificar novos altares, você precisa destruir os antigos. Você precisa destruir os altares antigos. Você lembra da história de Gideão? A gente conhece a história de Gideão, só aquela parte em que ele convoca o povo, ele leva o povo para a guerra. Mas se você continuar lendo, ou se você olhar o texto, você vai ver lá algo muito interessante. O Clodoaldo já matou a charada. O que Gideão faz na casa do seu pai, na casa do pai dele, Clodoaldo? Ele vai lá e destrói os altares que tinham sido edificados a um outro Deus. Se nós queremos abençoar os nossos filhos, e nós temos muitas pessoas novas aqui na igreja, fazendo parte da igreja, novos convertidos, pessoas que estão chegando, nós precisamos destruir os altares antigos. E eu não sei quais altares você edificou na sua vida, mas provavelmente você tem alguns altares que os seus filhos estão vendo você se prostrar e adorar naqueles altares. Talvez um altar que você tenha construído seja um altar a Mamon. E você trabalha das 6 às 8, das 6 às 10, tem dia que você passa a noite toda trabalhando, porque você precisa de dinheiro. E como eu quero chocar o teu coração, eu vou contar mais uma história para você. Conta-se que um executivo muito ocupado estava no seu escritório trabalhando, de repente ele ouve um bater na porta. Entra o seu filho e faz uma pergunta para ele e diz: papai, quanto que você ganha por mês? Ele disse o valor. Papai, o menino sai, de repente o menino volta, bate na porta e diz: papai, quanto que você ganha por hora? E o menino disse: olha, o pai disse: olha, eu ganho tanto por hora. Eu sou um cara extremamente capacitado e sou um cara muito ocupado. As pessoas pagam bem para estar comigo. Então, papai, quanto que você ganha? E ele disse o valor àquele menino. Aquele menino saiu. Meia hora depois ele voltou. O pai, já irado, porque estava trabalhando, disse: o que é que você quer agora? No começo eu estava muito interessado, porque eu achei que você queria se tornar um grande profissional, você estava interessado no meu trabalho, mas o que você quer agora? Eu não posso ser interrompido. Ele disse: papai, eu juntei toda a minha mesada, juntei mais algumas moedas que eu achei no cofrinho da mamãe, lá escondido no quarto, e eu trouxe aqui para comprar uma hora com você. Talvez o altar que você tenha edificado seja o altar de Mamon, e você está se prostrando para ele. E todos os dias,
trabalhando, porque na sua mente o inimigo colocou algo muito sagaz. Você precisa dar para os seus filhos aquilo que você nunca teve. E sabe, meus irmãos, o que os nossos filhos precisam não é de dinheiro, não é do último tênis de marca, não é o último videogame. O que os nossos filhos precisam é da nossa presença. Um tênis não vai substituir um abraço. Um videogame não vai substituir um abraço. Um celular não vai substituir um abraço. Talvez você esteja adorando alguma coisa aí, e para edificar um novo altar, para ser bênção na vida dos seus filhos, você precisa destruir altares que você edificou. Talvez um outro altar que você tenha edificado seja o altar da individualidade. Você edificou o altar da individualidade e você se prostra diante desse altar e você adora a sua individualidade. Você tem o seu tempo, você tem as suas coisas, você tem as suas tarefas, tudo é voltado para você. E o seu filho está lá, atrás de você, aqui e ali, querendo ter um abraço, querendo ter um contato. Eu não tenho tempo. Mas, queridos, talvez antes de você chegar a essa igreja, talvez você tenha consagrado o seu filho a ídolos. E talvez você precise quebrar esses altares na vida dos seus filhos. A terceira maneira que você pode abençoar os seus filhos é através de palavras e oração. E não há outra forma melhor do que essa. Queridos, quando nós tiramos tempo de oração com Deus e nós colocamos um tempo de oração sobre a vida dos nossos filhos, Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz coisas extraordinárias. O que Israel estava fazendo com os filhos de José era exatamente orar por eles e abençoar a vida deles. Eu e você, nós precisamos abençoar os nossos filhos constantemente com as palavras, e com palavras poderosas. Eu não sei se já aconteceu com você, mas no momento de ira, no momento de nervosismo, em uma situação da vida, ao invés de você abençoar os seus filhos, você lançou maldições sobre ele. Eu tenho a minha experiência bem particular, e de tempo em tempo eu faço uma reflexão sobre ela. Como eu tinha dificuldade para aprender, o meu pai sempre lançava palavras de maldição sobre a minha vida. Você é um burro, você nunca vai ser ninguém, você não presta, você nunca vai aprender. E durante muito tempo o que ecoou no meu coração foram essas palavras. Durante muito tempo o que ecoou no meu coração foram essas palavras. Sabe, papai e mamãe, nessa noite aqui, e falando especialmente aos pais, porque você, pai, tem uma autoridade espiritual maior sobre a vida dos seus filhos do que a sua esposa. Diante da palavra de Deus é isso, e é assim que Deus decreta. Talvez você esteja lançando palavras de maldição sobre a vida dos seus filhos, e essa palavra de maldição está sendo alojada no coração dele, e essas palavras de maldição estão crescendo no coração dele, criando raízes, e depois para destruir, é muito complicado, é muito dolorido, é muito sofrido. Nós temos aqui na igreja uma clínica de cura interior e libertação. A gente não fala muito sobre ela, mas a gente tem lá uma lista de pessoas, agora de homens, que vão passar pela clínica.
Sabe, meus irmãos, é dolorido tratar o coração de outro homem que só recebeu maldição na vida. Maldição paterna. Palavras de maldição. Então, querido, eu e você, nós precisamos usar a nossa boca para abençoar os nossos filhos, para liberar as bênçãos de Deus sobre eles, para profetizar e declarar bênçãos sobre eles. Quando a tua filha vier contar para você o que ela quer ser no futuro, nunca diga: você não consegue, você não vai conseguir. Diga: você é capaz. Lute por esse sonho. Porque os sonhos de uma criança, ela vai se transformando. Quando eu era pequeno, eu queria ser jogador de futebol. Depois, quando eu cresci um pouco mais, eu pensei: eu acho que eu vou para a área da psicologia. Os sonhos vão mudando, mas nunca diga para o seu filho que ele não é capaz. Ele é capaz. Abençoe o seu filho constantemente com palavras de bênção, com palavras proféticas, com declarações poderosas no mundo espiritual. Sabe, queridos, eu tenho dito algumas vezes que quando nós liberamos uma palavra, 3 pessoas ouvem. Deus ouve e vai trabalhar para isso acontecer. O diabo ouve e vai se levantar como oposição, se for uma palavra de bênção. Se for uma palavra de maldição, ele vai trabalhar para que aquilo se concretize. E a terceira pessoa que escuta é eu ou a criança, ou o filho. Então, nós precisamos usar a nossa boca com sabedoria. Abençoar os filhos, cobrindo com o sangue de Jesus, com a armadura de Deus, pedindo que Deus envie os seus anjos como proteção. Nós precisamos abençoar os nossos filhos. Sabe, querido, se Deus te acordar de madrugada essa semana, e se o seu filho está com você, morando na mesma casa, levante, vai lá, impõe as mãos sobre ele, abençoe a vida dele, faça declarações sobre a vida dele. Ah, mas se Deus te acordar de madrugada e o seu filho não estiver com você, dobre os joelhos por ele, ore por ele, porque o mesmo Deus que ouve a sua oração diante do seu filho é o mesmo que ouve a oração quando o seu filho está distante. Não deixe de declarar bênção sobre a vida do seu filho e da sua filha. E eu estou falando diretamente aos pais, porque a palavra de Deus nos deu autoridade. A palavra de Deus nos deu autoridade. Nós, pais, somos autoridade espiritual sobre os nossos filhos. Nós precisamos orar. Abençoe os seus filhos orando a palavra de Deus. Coloca para nós o Salmo 23. Vem cá, Isabelle. Traga a sua cadeira. Você não quer vir, filha? Não quer ajudar o papai? Então vem cá, Ney. Não, está vindo, vem cá. Pode vir por aqui, pode vir por aqui. Coloca a cadeirinha aí. Senta. Isso. Senta sobre ela. Josiane, vai mudando conforme eu for falando, tá? O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Muda. 2. Ele te faz andar em pastos verdejantes. Essa versão é muito ruim, eu acho que eu vou na minha. Desculpa aí. Espera aí.
Só um pouquinho, só um pouquinho. Mudou a versão lá? Ele te faz descansar em pastos verdejantes e Ele te levará às águas tranquilas. O Senhor vai renovar as suas forças. Ele te guia pelos caminhos certos, como Ele te prometeu. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o Senhor está contigo. A sua vara e o seu cajado vai consolar você. Ele vai preparar uma mesa perante os seus inimigos. Ele vai conduzir, ele recebe os seus convidados com honra e ele enche o seu copo até transbordar. Certamente a bondade do Senhor e a sua misericórdia cobrirão a sua vida, e na tua casa, e na casa do Senhor você vai morar eternamente. Nós podemos orar a palavra sobre os nossos filhos. Nós podemos orar a palavra sobre os nossos filhos. Nós podemos abençoar os nossos filhos, declarando sobre eles a palavra do Senhor. Coloca para mim Romanos capítulo 8, a partir do verso 36. Romanos capítulo 8, a partir do verso 36. E já deixa engatilhado Números capítulo 6, verso 23 e 24. Coloca lá, Romanos 8, a partir do verso 36. A palavra de Deus diz que por amor de ti, por amor dele, você vai enfrentar a morte todos os dias. E você é considerado como ovelha indo para o matadouro. Mas não tema, sabe por quê? Em todas essas coisas, você é mais que vencedora. Porque Ele te amou primeiro. Pois você precisa estar convencida de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes poderá separar você do amor de Deus. Números capítulo 6, verso 23 e 24. Próximo, 24. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o rosto dele e te coloque graça. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém? Queridos, muito obrigado. Nós podemos orar a palavra sobre os nossos filhos. E em todo tempo Deus vai nos dar uma palavra direcionada aos nossos filhos. Eu quero finalizar então com você, dizendo o seguinte: ore sempre pelos seus filhos, cubra a vida deles, pois os nossos filhos estão vivendo batalhas que muitas vezes nós não temos conhecimento. Nossos filhos estão enfrentando lutas que muitas vezes nós não temos conhecimento, mas uma coisa nós podemos fazer: orar por eles. Eu quero que você se coloque em pé. Nós vamos orar nesse momento e nós vamos também, nessa noite, fazer um ato profético. Eu queria que o Ministério de Louvor viesse à frente. Nós podíamos cantar aquela música bonita lá, né? Das cadeias. É aquela que nós cantamos, né? Eu sou muito ruim de música, então, Bruno. Feche os seus olhos, diminua a luz para nós.
Enquanto o pessoal vai se arrumando aqui, feche os seus olhos. Eu quero falar com você nessa noite. Primeira questão. O Senhor nos amou. Jesus nos amou e deu a sua vida por nós. Eu quero ser muito direto com você. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, eu não sei. Estão aqui algumas pessoas pela primeira vez, e a pergunta que eu tenho para fazer a você é a seguinte: você já tem Jesus no seu coração? Você já recebeu Jesus no seu coração? A melhor decisão da minha vida foi ter recebido Jesus no meu coração. Se você está aqui nessa noite e você deseja receber Jesus no seu coração, para ter a sua vida transformada, e você quer fazer isso nessa noite, erga a sua mão, nós queremos orar com você. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, erga a mão, por favor. Alguém ergueu a mão? Vai lá, por favor. Mais uma pessoa lá no fundo, por favor, Lidiane. Ergueu a mão, vai até lá, vai orar com essa pessoa. Glória a Deus. Igreja, vá orando ao Senhor. Vá declarando agora uma palavra de bênção. Há mais alguém que deseja nessa noite entregar a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo: Jesus, venha fazer morada na minha vida nessa noite? Há mais alguém? Erga a sua mão, os nossos intercessores e pastores vão chegar até você e vão orar com você. Talvez você esteja afastado do caminho do Senhor, e nessa noite você, diante dessa palavra tão simples, voltada para os pais, você sentiu o amor de Deus e falou: eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Alguém nessa noite, com esse desejo, com esse pensamento, erga a sua mão, nós queremos orar com você. Glória a Deus. Agora nós vamos orar com a igreja. E nós vamos orar com os pais de uma forma muito especial. Talvez, papai, você precise de uma mudança na sua vida, no seu comportamento como pai. E nessa noite Deus usou aqui algo muito simples para ministrar o seu coração. E você está dizendo: eu preciso mudar como pai. Você quer fazer isso? Erga a sua mão, nós vamos orar com você. Eu não vou pedir para você vir aqui para frente. Há uma ali, lá no fundo, intercessores. Há mais um pai aqui. Mantenha a sua mão erguida só um minutinho, que alguém vai chegar do teu lado e vai orar com você. Eu estou bagunçando aqui nessa noite porque nós vamos fazer um ato profético daqui a pouco. Tem dois pais ali. Rubens, por favor, ore com esse pai aqui que está com as mãos levantadas. Isso, chega aí, ora com ele, declara a palavra de Deus sobre a vida dele. Há mais algum pai nessa noite que está dizendo assim: eu preciso mudar, eu preciso de uma transformação no meu coração como pai, eu estou sendo negligente. Só mais um pouquinho.
Pode ir cantando suave, bem suave. Igreja, permaneça em oração. Deixa os ministros se movimentarem. Conecte o seu coração com o coração de Deus agora. Vá adorando. Só o nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme. Querido, presta atenção agora. Nós vamos fazer um ato profético nessa noite. Eu vou chamar aqui à frente o pastor Eriel, o pastor Ney. Quero chamar o Edson, o Rubens, o Wilson. Por favor, venham cá para frente vocês. Eu não sei, o Wilson está aqui ainda? O Wilson desceu, está vindo? Vem para cá, Edson. Dois desse lado aqui. Os mortos vivem. Presta bem atenção, queridos. O Senhor nos trouxe essa orientação nessa tarde para que nós fizéssemos um ato profético. Talvez você não tenha conhecido seu pai, talvez você não tenha tido com o seu pai um bom relacionamento, talvez você não tenha recebido uma palavra de bênção, na sua vida do seu pai. E nessa noite eu quero que você saia do seu lugar, independente se é homem ou mulher, e você vai vir aqui, esses homens vão orar com você e vão abençoar a sua vida, representando não o seu pai terreno, mas o teu pai celestial, o teu pai todo-poderoso. Se você nunca recebeu uma oração de bênção do seu pai, você vai sair do seu lugar e vai procurar agora. Vai receber uma oração. Pode sair do seu lugar. Não espere fila se formar. Você vai vir aqui e vai dizer: ore pela minha vida, eu quero receber uma bênção. Eu quero ser abençoado por Deus. Eu quero ser abençoado. E esses homens vão orar porque eles estão representando paz espiritual. Eles vão colocar a mão sobre a sua cabeça e vão declarar a bênção de Deus sobre você, sobre a sua vida. E sabe, meu irmão, minha irmã, creia na autoridade de Deus, creia no poder e na graça do Senhor, creia no poder do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Cleverson, vem ajudar aqui. Harry, vem ajudar aqui, meu irmão, por favor. Harry, vem ajudar aqui, por favor. Pode procurar o Cleverson. Irmão Davi, vem cá. Vem cá. Fica aqui na frente, irmão Davi. Vira pra lá. Isso. Pode procurar o irmão Davi agora.
agora, ele vai abençoar a sua vida, ele vai orar. O Cleverson está aqui, o Harry está aqui, aqui desse lado. Pode vir desse lado aqui. Isso. Abençoe a vida. Declare a bênção do Senhor sobre eles. Sabe, querido, talvez você não tenha experimentado, talvez você não esteja fluindo em algumas áreas da sua vida, porque há um peso, há um travamento espiritual, porque na sua infância, na sua adolescência, você não foi abençoado pelo seu pai, você não foi abençoado pelo seu pai terreno. E esse é o momento de você receber e dessa bênção ser quebrada, dessa bênção ser lançada sobre você e dessa maldição ser quebrada. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno treme. Em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. Há mais alguém? Há mais alguém? Sabe, queridos, esse abraço é curador, é sarador. Eu sou testemunha de que um dia eu precisei de um abraço de alguém que não era o meu pai, e aquele abraço curou a minha vida. Quando aquela pessoa que estava ministrando sobre a minha vida disse: olha, eu vou abençoar a sua vida agora como se eu fosse o seu pai. Houve uma mudança radical no meu entendimento e na minha vida. A partir daquele momento, houve um quebrar com o passado. Houve um quebrar, uma destruição de cadeias de iniquidade na minha vida. E a minha vida foi completamente transformada. Por isso eu quero ainda desafiar você. Se nessa noite você quer receber uma bênção especial do Senhor, da parte de Deus, quebrando cadeias, libertando você de dores do passado, de coisas do passado, essa é a tua oportunidade, essa é a tua chance. Saia do teu lugar. Muitas pessoas já estiveram aqui, muitas pessoas já foram ministradas, mas talvez você esteja aí segurando o seu coração, porque você está achando: não é comigo, isso não é para mim. Sabe, a minha vida foi melhor, a minha vida foi boa. Sabe, queridos, não se prenda por causa disso. Deixe o Senhor ministrar o seu coração, deixe o Senhor tocar o seu coração profundamente, deixe o Senhor tratar feridas e dores que estão aí na sua vida. Nós vamos orar.
Nós vamos orar. Tem pessoas ainda vindo à frente. Você pode ficar tranquilo, porque nesse momento as câmeras estão aqui em cima. Elas estão filmando cá para cima. Elas não estão filmando quem está aqui embaixo. É um combinado que nós temos. Você está sendo ministrado. Glória a Deus. Glória a Deus. Algumas pessoas sendo ministradas ainda no poder e na graça do Senhor. Meu irmão, minha irmã, aproveite essa oportunidade. Deus de poder e glória. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso. Obrigado a Deus pelo milagre que o Senhor fez nessa noite. Nós entendemos da parte do Senhor. Nós entendemos da parte do Senhor que nessa noite cadeias foram quebradas. Dores da alma e do coração foram saradas agora em nome de Jesus. Deus querido, nós cremos nisso. Nós cremos, ó Pai, e nós celebramos o Senhor, porque o Teu Espírito Santo diz que a Tua palavra tem poder, que o Senhor estaria com os céus e consolaria os corações. Pai, em nome de Jesus, nós damos graças ao Teu nome. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Glória a Deus.